Atafona, você tem 3 minutos para você fazer a sua pergunta. Fique à vontade, o tempo é seu, pode começar. Fábio, eu achei que você fosse mais durinho, hein? Mas para debater comigo, tu vai ter que comer muito mocotó, rabada, feijoada, tudo teológico, porque tá ruim para você, viu? Todo mundo aí está de prova que você tem raciocínios duvidosos, você está tremendo, você não sabe nem o que você tinha para apresentar. Mas eu vou aqui direto na minha pergunta. Aprende só, Fábio. Debate, você tem que programar o que você vai fazer. Tá? Eu te dou uma aulinha. Você tem que prever o que o camarada pode te perguntar, preparar uma pré-refutação. Tudo isso aqui eu fiz. Ok? Então, vamos lá. Coloquei assim, ó. Olha que eu coloquei, ó. Coloquei antes, ó. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Tá, e até agora, o Fábio procurou costurar uma colcha de retalhos. Isso aqui eu escrevi antes de falar, ó, buscando textos aqui e ali para mostrar que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então eu já sabia que tu ia fazer isso. Sabe por causa de quê? Porque não tem trinitário capaz de defender a trindade usando a Bíblia, só filosofia, só teologia. Então eu coloquei, né? Até agora o Fábio procurou costurar uma coxa de retalhos, buscando textos aqui e ali para mostrar que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Porém, não conseguiu, desde a primeira pergunta. Gente, isso aqui eu escrevi antes dele falar tudo, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Porém, não conseguiu, desde a primeira pergunta, mostrar um texto que ensine que Deus é formado por 3 pessoas divinas. Ele fala, não, Deus é poder. Então, Deus não é pessoa, filho. Pessoa não é poder. Se Deus é poder, ele não pode ser 3 pessoas. Mas a Bíblia diz, Jesus disse que Deus é uma pessoa só, o Pai dele. Se você não acredita em Jesus, eu não posso fazer nada. Ó. O máximo que ele conseguiu nos mostrar é que ele crê em 3 pessoas divinas, que ele quer provar que cada uma delas é Deus, e que ele adora esses 3 deuses. Aí ele diz que eu, e o grupo a qual eu pertenço, quando eu vou citar aqui, somos biteístas. Você é triteísta, porque você acredita que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não que Deus é a trindade formada de 3 pessoas, mas de 3 deuses. Você diz, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, a minha pergunta é aqui. Você disse que Jesus é o Todo-Poderoso. Então, a minha pergunta é simples. Qual é o texto que ensina que Jesus, vou na tua, hein? É o Deus Todo-Poderoso, que eu vou mostrar que o argumento irrefutável da trindade é muito fraco. Qual o texto que diz que Jesus é o Deus Todo-Poderoso? Vou te dar uma lambuja, já que tu não se preparou. Ó. Você pode citar Mateus 28, 18 ou Apocalipse 1, 8. Agora, se você tiver outro para me surpreender, tenta me surpreender. Eu quero que você use um desses dois. Está preparada a refutação. Qual texto que diz que Jesus é o Deus Todo-Poderoso? De lambuja, para te refrescar a memória. Mateus 28, 18, Apocalipse 1, 8. Vai usar um desses ou outro? Ok, Fábio, você tem aí 5 minutos para você fazer a sua resposta. Fique à vontade. Marcelo, entenda bem, eu não preciso de fazer esse tipo de preparo todo para refutar um testemunho de Jeová. Não preciso disso. Não tenho necessidade nenhuma. Né? A Bíblia, né, nós, por lermos as Escrituras Sagradas, por nós praticarmos a leitura, né, e o conhecimento, óbvio, né, porque não é só ler, é examinar as Escrituras, nós temos argumentos para defender aquilo que nós cremos com facilidade. Como eu tenho mostrado aqui, inclusive, né, o texto de Romanos 1:20, né, que diz que Deus ele se manifesta pelos seus atributos, pelas suas prerrogativas. O que eu tenho feito aqui é exatamente isso. Agora você me pergunta assim, aonde mostra na Bíblia que Jesus é o Deus Todo-Poderoso? Simples, muito simples, né? Por exemplo, você mesmo citou o texto de Mateus 28, 18. É-me dado todo o poder no céu. Se ele tem todo o poder no céu, ele é todo-poderoso, né? O texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, aquele que era, que é e que há de vir. Né? O mesmo que aparece lá, inclusive, em Apocalipse, capítulo 22, né? No versículo 3, por exemplo, do versículo 13, eu sou o Alfa e o Ômega. E lá no último versículo diz, né, que aquele que era, que é e que há de vir é o Senhor Jesus. E o texto aqui de João, né, capítulo 1, né, que muitos gostam de citar aqui, né? Eu vou citar aqui o texto, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí vocês vão dizer assim, ora, bolas, né? Mas como que pode isso, né? Era o verbo, era o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o texto aqui está
Ele aparece no grego assim, ó. Hem Hashem em hologos, kai hologos em proton theon, né? Proton theon, né? Kai theos em hologos. Sabe o que significa aqui, ó? Vou ler na ordem cronológica. No princípio, né? Ou no começo, era a palavra. E a palavra, né? E a palavra, o texto diz assim, no começo era a palavra, e a palavra era com Deus, ou estava com Deus, né? E Deus era a palavra. Deus era o verbo. O texto aqui diz claramente, aí você vai falar assim, mas o texto aqui fala a respeito de Tom Theon, né? Obviamente que o texto diz que estava com, é óbvio que existia uma segunda pessoa, né? Ou uma outra pessoa, né? Ou mais duas pessoas, no caso, né? Porque o texto aqui fala Tom Theon, mas a continuação do texto diz, né? Kai Theos en hologos, né? Que na nossa Bíblia, inclusive, ela diz assim, o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? O texto diz claramente aqui, né? Kai theos en hologos, né? E fala nitidamente aqui, né? Não tem, inclusive, na sua Bíblia aparece um artigo indefinido, né? Que o verbo era um Deus, com D pequeno. Qualquer um pode pegar na Bíblia que ele faz a leitura aí, ele pode mesmo dizer qual é a tradução que ele usa, né? E o texto diz que era um Deus, inclusive esse artigo indefinido, ele não aparece, né, nos originais, né? E o texto diz claramente que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui fica claro que existe uma consubstanciação entre Jesus e o Pai, né? É claro aqui que em todo tempo o Pai e o Filho sempre estiveram juntos, porque o texto não diz que o verbo passou a estar com Deus, mas o texto diz que o verbo estava, né? O verbo estava com Deus, o verbo era com Deus, né? Isso aqui é claro, onde diz aqui, inclusive, né, que na finalização aqui, onde vai falar a respeito de Jesus, diz, né, Kai theos en hologos, Kai theos en hologos, ou seja, Deus era o verbo. Isso aqui é uma questão irrefutável. Isso aqui é uma questão que está tanto nessa Bíblia aqui, está nos originais. Né? Você pode dizer à vontade que eu não falei aqui, que ele não falou. Não, o texto está aqui, claro. Né? Kai theos en hologos. Né? O verbo era Deus. E tem uma vasta ainda quantidade de texto aqui que eu vou lhe mostrar ainda, se o tempo assim nos permitir. Atafona, você tem aí 5 minutos para a sua réplica. Fica à vontade, pode começar. Fábio, eu de fato achava que você era melhor, cara. Mas você faz uma leitura aí de um grego, deve ser grego da China, né? Comprado no Paraguai, naquela loja lá, Wish, né? Que só tem barangagem, né? Você lê um texto, você não sabe nem pronunciar o grego, aí você quer ensinar o que está ali. Aí depois você diz que as testemunhas de Jeová, porque, para quem não sabe, eu sou testemunha de Jeová, tá? E ele tem uma maneira de dizer que testemunha de Jeová não entende nada de Bíblia, que testemunha de Jeová é teísta, tá? Tanto que ele falou aí a Bíblia que vocês usam. Então, veja bem, vou dizer para você como é que se pronuncia o texto. Enarre en hologos, kai hologos em prostonteon, kai teos em hologos, não é teos não, tá? Versículo 2, rutus enarre en prostonteon. Versículo 3, panta de autu egeneto, kai cores autu egeneto uderren. Então, o que o texto está dizendo? Aí não está dizendo que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, foi a pergunta que eu te fiz. Aí você pegou e citou os dois textos que eu dei. Vamos lá, Mateus 28, 18. Vamos ver se ali Jesus é todo-poderoso? Vendo como é que você tem que comer muito arroz e feijão? Mateus 28, 18. Está assim, ó. Jesus, aproximando-se, disse-lhe, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Peraí, se Jesus é o Deus Todo-Poderoso, e aí você se confunde, você se contradiz, que você diz que Deus é poder, que tem que ter Deus apenas como poder, se ele é poder, não pode ser pessoa. Mas Jesus aqui, será que Jesus mentiu quando ele disse foi-me dada toda a autoridade? Se Jesus é o próprio Deus que deu autoridade para o Deus? Então, quando Jesus recebeu toda a autoridade, é porque ele não tinha. Só recebe alguma coisa que não tem. Então, Jesus não tinha.
Quando diz toda a autoridade no céu e na terra, fala-se da criação do céu e na terra. Por quê? Porque Jesus não pode ser o soberano. Por uma razão muito simples. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25. 25, não. 25. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26 ou 27. Para aí. Eu estava aqui, ó. 27 e 28, ó. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua ao próprio Deus que sujeitou todas as coisas a Cristo. Então, Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, criação no céu e criação na terra, mas sobre o Pai ele não tem. E depois, quando tudo estiver sujeito, então o Filho mesmo se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Então o Filho vai se sujeitar àquele que sujeitou e sobre quem ele não tem autoridade. Agora, o apóstolo Paulo diz, não vou procurar o versículo, senão vou perder tempo, que o homem é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça do homem e Deus é o cabeça de Cristo. Está em 1 Coríntios 11. Se o homem é a cabeça da mulher, quem tem autoridade sobre a mulher? O homem. Se Cristo é a cabeça do homem, quem tem autoridade sobre o homem? Cristo. Se Deus, não o Pai e o Espírito Santo, Deus é o cabeça sobre Cristo, quem é que é maior? O Pai ou o Cristo? E aí você citou 28 e 18. Quem recebe é porque não tem. Aí você vai lá em Apocalipse 1:8 e diz ali que Jesus é todo-poderoso. Vamos ver aqui, ó. O texto diz assim, ó, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a parte daquele que é, que era e que há de vir. Aquele que é, que era e que há de vir. Preste atenção. E dá dos 7 espíritos, não do Espírito Santo, 7 espíritos, provavelmente os seres que rodeiam o trono de Deus, estão diante do seu trono. Aí ele vem, e dá de Jesus Cristo. Então, aquele que é, que era, que adivinha um, Jesus Cristo é outro, e 7 espíritos outros. E dá de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, que nos fez reino e sacerdote para seu Deus e Pai. Então, Jesus tem um Deus. Engraçado, né? O Deus Todo-Poderoso tem um Deus. A ele, glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ponto. Ele que vem com as nuvens, todo olho verá, e aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Agora o versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz, aí ele diz aqui, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Então estão dizendo que é Jesus. Não, quem é aquele que é, que era e que há de vir? É o primeiro da saudação no versículo 4. Jesus está no versículo 5, ele é o terceiro da saudação. Então pega a Bíblia, King James e o nome divino, quem quiser me peça. Ali diz que aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, é Jeová, não é Jesus. Você não tem como argumentar. Fundamentos fracos. Ok. Gostaria de passar agora 3 minutos para o meu amigo Fábio Guerra para ele fazer a sua última pergunta. Fique à vontade, pode começar. Vou fazer uma pergunta aqui bem sucinta, bem clara, né, e bem simples. Quem é que está assentado no centro do trono da majestade? Quem é o Deus Todo-Poderoso que está assentado no centro do trono, regendo todas as coisas? Gostaria que ele me respondesse. É essa a minha pergunta. Ok. Atafana, você tem 5 minutos. Pode começar. Então, a pergunta é simples. Apocalipse, capítulo 4, versículo de 9 a 11. Apocalipse, eu usei esse texto no debate com Samuel, no dia 15. Então, vamos aqui, Apocalipse, capítulo 4, versículo de 9 a 11. Capítulo 4, versículo de 9 a 11. Diz assim, ó. Quando aquelas criaturas viventes derem glória e honra e ações de graça ao que está sentado sobre o trono, não aos que estão assentados, ao que está assentado sobre o trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos se prostrarão diante daquele que está sentado sobre o trono e adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e lançarão as suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque tu criaste todas as coisas e pela tua vontade existiram e foram criadas.
Então, quem é que está sentado ali no meio do trono? Não tem o meio do trono. O trono é um trono para uma pessoa. Quem é que está sentado ali? Aquele que essas criaturas celestiais vão dizer: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas. Quem está sentado é o Criador. Quem é o Criador? É o Deus Todo-Poderoso, Jeová. Onde é que está isso? Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Deus, tendo falado em tempos passados, ora mais, ora menos, e de muitos modos aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ao qual constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem criou igualmente os mundos. Então, quem foi que falou no passado pelos pais e nos últimos dias pelo Filho? Deus. E nesses últimos dias ele falou pelo Filho, e pelo Filho ele criou. Quem criou? Deus, não o Filho. O Filho foi um instrumento. Pelo Filho. Por isso que João 1, versículo 3 diz que todas as coisas vieram por meio dele, por intermédio dele. Então, quem é que está sentado no trono? O Criador. Quem é o Criador? O Pai. E como que eu posso provar que quem está sentado no trono, que é o Criador e é o Pai e não Jesus? Voltemos a Apocalipse. Capítulo 5. Deixa eu ver aqui o versículo. A partir do versículo 6, diz assim, ó. Vi, junto ao trono, e das 4 criaturas viventes, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele tirou o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono. Opa, para aí! Tem alguém assentado sobre o trono e o cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus é o cordeiro. Então, quem é que está sentado no trono? Alguém que não é Jesus, porque Jesus é o cordeiro, tira o rolo daquele que está sentado no trono. Havendo ele tomado o livro, as 4 criaturas viventes e os 4 anciãos, não, e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: tu és digno, olha o que o cordeiro é digno, de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e compraste para Deus, com o teu sangue, homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E lhes fizestes para nosso Deus reinos, sacerdotes e reinarão sobre a terra. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, das criaturas viventes e dos anciãos, e o número deles era de miríades e milhares de milhares. Agora estou no 12, tá? Clamando com grande voz. Olha só agora, vai te responder para todos, quem é aquele que está sentado no trono. Clamando com grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber glória e poder e riqueza e sabedoria e a força e a honra e a glória e a bênção. Ouvi toda criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra e no mar e tudo que há neles dizer: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, que é Jesus, seja bênção, honra e glória e domínio pelos séculos dos séculos. Então, respondendo à sua pergunta, quem está sentado no trono, não é no meio do trono, porque o trono só tem um, é aquele que é o Criador. Esse Criador não é nem o Espírito Santo, que nem é citado em Apocalipse, Espírito Santo. Também não é Jesus, que Jesus é o cordeiro que toma daquele que está sentado no trono o rolo. Então a resposta está aí. Quem está sentado no trono é Jeová Deus. Quem é o cordeiro é Jesus. Agora você fica à vontade para pôr o seu ponto. Fique à vontade, Fábio. Você tem 5 minutos para a sua réplica. Pode começar. Bom, o nosso amigo aí, né, anteriormente falou que eu não conheço nada de Bíblia, que eu estou passando vergonha, né, que não estou entendendo nada, que tal, que eu não estou preparado para o debate, né? Então vamos lá. Ele disse que não tem nada dessa de alguém assentado no centro do trono na Bíblia. Eu não sei, eu acho que ele não deve ter observado ainda as Escrituras Sagradas, né? E ele disse, uma coisa ele disse, né, que é o Criador. Exatamente, o Criador está sentado no trono. Isso aí, Marcelo, está certo. Só que tem o seguinte, meu amigo, eu sinto muito em refutar esse argumento, né? Como eu digo para você que os argumentos trinitários são irrefutáveis, eu digo com propriedade, com clareza. Porque o texto de Apocalipse, abre na tua Bíblia aí, dá uma olhadinha aí, Apocalipse capítulo 7, versículo 17, diz assim, ó: pois o cordeiro que está sentado, ó, o cordeiro que está no centro do trono
será o seu pastor. Entendeu agora? Vou repetir novamente. Pois o cordeiro que está assentado, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes das águas vivas. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E o texto de Apocalipse 22, 1, diz então o anjo me mostrou o rio da água viva, da água da vida, né? Que, claro, como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Nós podemos observar aqui que existe um trono apenas. O texto aqui, quando se refere ao trono, ele se refere no singular, né? Ele se refere no singular. Ele não tem absolutamente nada plurálico aqui para se referir a dois tronos. Ele diz claramente aqui, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, né? Que, claro, como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E o trono do Cordeiro, meu amigo, onde ele está? O Cordeiro está sentado no centro do trono. Sabe por que ele está sentado no centro do trono? Porque a palavra centro aqui, ela é um indicativo em que existe um espaço, entendeu? Onde existe um espaço. Se ele está no centro do trono, é porque existe um espaço, tanto à direita quanto à esquerda, né? E a Bíblia diz, no texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, ao qual dois anjos alguma vez disse, senta-te à minha direita até que faça os teus inimigos um estrado dos teus pés. Inclusive o texto que você citou aí de 1 Coríntios 15, né? Porque o pai colocou todas as coisas debaixo dos pés dos filhos, né? E sujeitou todas as coisas, exceto ao próprio Deus. É lógico que ali a função ali era cumprir um propósito. Entendeu? A função ali era cumprir o propósito. Deus não tinha sujeição ali. A sujeição ali era uma subordinação funcional, né? Onde o filho, dentro do seu propósito, cumpria todas as coisas. Mas o interessante é que quem coloca todas as coisas debaixo dos pés do filho era o próprio pai. Era o próprio pai que colocava. E aí o texto diz aqui, né? A qual dos anjos, né? Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés, né? E o texto de Apocalipse diz claramente, né? Pois o cordeiro que está sentado no centro do trono será o seu pastor. Obviamente, se o texto diz que Jesus está à destra do Pai e Jesus está no centro, existe um outro lado, né? Ou será que Jesus é tão espaçoso, igual eu nessa cadeira aqui, ó, não tem lado nenhum aqui, ó. Eu não estou sentado no centro, não, eu estou sentado na cadeira, certo? Agora, Jesus está sentado no centro do trono, e a Bíblia fala trono no singular, e ainda por cima diz que Jesus está à destra do Pai. Ou seja, quem é que está à destra de Jesus? Quem é que está do outro lado? Será que existe alguma incógnita aqui, ou a Bíblia precisa de desenhar, né, para que seja claro? Óbvio que não, né? O texto diz claramente que o trono é de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, versículo 1. E o texto ainda diz, ainda no versículo... Vou ler a partir do versículo 19 aqui, eu estou com 46 segundos. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e da cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, que era e que há de vir. Então, meu querido, aqui está claro. A resposta que você não soube me dar está aqui, no texto de Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Né? Jesus assentado no meio do trono, ele é o regente de todas as coisas. O trono, inclusive, né, traz a ideia de majestade. Você poderia fazer, então, as suas considerações finais, Fábio? Posso sim, com certeza. Foi um prazer poder estar aqui participando. Eu peço até desculpa aos nossos telespectadores, porque a gente às vezes fica meio empolgado, né, e acaba gaguejando um pouco, entendeu? Porque são muitas coisas, né? São muitos textos na Bíblia que a gente poderia aqui explanar aqui à vontade aqui, né? Eu deixei claro aqui que Deus, né, ele nos seus atributos, nas suas prerrogativas, ele se apresenta através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está claro aqui, entendeu? É ele que assenta no meio do trono, ele que é o regente do universo, né? É Jesus Cristo, né? A palavra de Deus,
ela diz claramente aqui, né? Não vou continuar aqui me alongando, né? Não vou me empolgar aqui, porque o tempo já se acabou, mas foi um prazer poder estar aqui, poder estar mostrando para você que talvez não conhecia a respeito da Trindade, né? O qual é importante ter esse conhecimento, o qual é importante você saber o Deus que você adora, o Deus que você serve, porque nós servimos a um único Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele é onipresente, o nosso Deus não é um Deus fraco, não é um Deus limitado, o nosso Deus pode todas as coisas, né? Inclusive, né, tem uma passagem bíblica, né, muito conhecida que diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Cristo é o nosso Deus. Cristo, ele é o nosso grande El Shaddai, é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo, né? Aquele que era, que é e que há de vir. Que Deus abençoe a todos e foi um prazer debater com a Tafona. Peço até desculpa ao Tafona se eu me exagerei alguma coisa, se eu me excedi um pouco, é porque a gente acaba se empolgando, entendeu? E a gente acaba, às vezes, exaltando um pouco o tom de voz, mas é assim mesmo, isso é um debate, né? Ok, Atafona, você tem aí 2 minutos para você fazer as suas considerações finais, fique à vontade, pode começar. Quando vocês terminarem aí, não saia da sala, tá? A gente vai fechar a transmissão, mas não saia da sala, tá ok? Então pode começar, Atafona, fica à vontade. Não, Fábio, eu não fico chateado com você, não. Você, como eu falei, você é um cara bom. Para mim, você é um café com leite. Então, veja bem, eu disse aqui, quando eu mostrei lá a imagem do Fábio, os argumentos trinitários, bases trinitárias são irrefutáveis. É fraco demais. Mas eu vou terminar esse aqui com um anúncio que eu preciso fazer para todo mundo, viu? Bom, eu quero comunicar a todos, solenemente, que hoje aconteceu o falecimento da doutrina da Trindade e que aquele que disse que os fundamentos da Trindade são irrefutáveis passou uma vergonha. É um bom menino, mas não conseguiu mostrar na minha primeira pergunta onde a Bíblia ensina que Deus é formado por 3 pessoas divinas. E eu mostrei que a Bíblia ensina em Moisés, em Jesus e em Paulo, ou seja, ensino dos profetas, do Messias e dos apóstolos, que Deus é apenas o Pai, uma única pessoa. Aí o Fábio no meio tentou enrolar e disse: não, Deus não é, Deus é poder. Se ele é poder, como é que tem um trono literal com centro, lado direito e lado esquerdo? Então, o falecimento da doutrina da Trindade foi sacramentado. Tem até o toque aí, a marcha fúnebre. Por quê? Porque não consegue mostrar, não tem trinitário capaz de defender a Trindade. Quando eu perguntei na minha segunda pergunta, por que não tem Espírito Santo, também não soube. E fez uma excelente coxa de retalho. Faça a coxa de retalho e venda, Fábio. Porque para debater Trindade, tu ainda está muito cru. Tá bom? Boa noite para todos.